happy day. Bem-vindos, bem-vindas a mais um Jeito que Vale a Pena. Segunda-feira, novo episódio. Bora lá. Agora vai dar, quero ver. Oh, happy day. Oh, happy day. Oi, oi. Ahá. É. Como é que é, Sr. Abel? Aí é bem. Como é que está? Pessoas de boa vontade sempre conseguem. Epá, olha, eu costumo dizer e juro, uma das coisas que me ficou de ti, meu amigo, foi com boa vontade tudo se consegue. E eu, pá, e digo isto Principalmente se pusermos pessoas na equação, não é? Portanto, fica sempre mais fácil. exatamente, epá, foi daquelas coisas que tu dizes isto muitas vezes. E eu costumo dizer, quando estou a falar com as pessoas e alguma coisa está assim a ser desafiante, eu digo sempre, epá, tenho um amigo meu que diz, pá, com vontade tudo se consegue, então vamos conseguir. Bem, Abel, epá, olha, já antes de está. mais, E peço desculpa por esta demora. Como sempre, eu cheguei bastante tempo antes, mas assumo desde já não, vou-te a minha já. menor literacia nestas coisas dos Instagrams e companhia. E eu assumo, é duplamente assumido, eu partilho esse assumiço, porque, epá, um dos meus melhores amigos apareceu-me aqui de surpresa há 1 hora e meia, que foi quando tu mandaste a mensagem, epá, vamos ligar e não sei o quê, e eu Pois, estava sem o telemóvel. E estava aqui com o meu melhor amigo, tipo, aqui à conversa e tal, e quando faltavam 15 minutos é que eu vi, e eu, caneco, espera aí, pau. certo. Olha, Portanto, então vamos ó dar Tito, aqui. já que assumiste isso, portanto, não quero apenas, portanto, em minha defesa, permite-me dizer que, não obstante a minha menor literacia nestas coisas do Instagram, eu fiz por Fizeste, sim, chegar com senhor. o tempo antes para podermos Fizeste, sim, preparar tudo senhor. e mais alguma Fizeste, sim, coisa. senhor. Mas cá estamos. Portanto, estamos aí e está tudo impecável. E muito obrigado por estares aqui. Olha, vou dar aqui É um gosto, Tito. o mote de abertura, Abel. O que é isto do Gente que Vale a Pena? Muito simples. É Ok. um podcast, neste momento, em que eu convido pessoas com as quais fui cruzando ao longo da vida, para uma conversa super informal. Eu gosto de pensar que é uma conversa à beira-mar, numa esplanada, a bebermos aquilo que nos aprouver, mas a ter uma daquelas conversas mesmo, epá, boas, estás a ver? Bem, De amigos e aquelas conversas descontraídas. Isto é um formato, eu gosto de chamar formato sanduíche, que o princípio está preparado, o final também está preparado, o conteúdo da sanduíche, epá, é aquele que bem nos apetecer meter aqui no momento, porque muito quando nós nos encontramos bem. numa esplanada não temos uma conversa previamente preparada, não é? Ok. Então, como é que isto começa, Abel? Na minha perspectiva, eu vou partilhar quem é que é o Abel Pereira. Epá, Ok. e eu tive a grande sorte, Estou curioso. barra honra, barra oportunidade de cruzar com um ser maravilhoso como tu, em janeiro de 2020. Já lá vão Uau. 4 anos e tal. 4 anos e tal. Isto passou tipo a voar. Tu foste meu formador na certificação de coach, numa certificação de coaching. Epá, e mais do que formador, foste apanhado ali numa espécie de desafio, barra coisas, mas nem vale a pena irmos por aí. Epá, mas foi o mundo, foi o universo, o que lhe quisermos chamar, a conspirar para que eu pudesse ter a oportunidade de conhecer alguém como tu. Epá, e tu és uma boa pessoa. Isto é aquilo a parte mais fácil de dizer é que és uma boa pessoa. O que me ficou a ti, és alguém de princípio, pá, gostei muito da forma como tu passaste os teus valores, mais do que formador, epá, na altura eu estava a passar uma fase, eu pessoalmente estava a passar uma fase muito desafiante, epá, e tu foste aquela pessoa pronta para estender a mão, para, pá, vamos almoçar, vamos fazer o que for preciso, estou aqui para ti, estiveste lá também quem eu sentia que precisava, e sou-te muito grato por isso. Epá, és alguém de família que a tua definição, e pá, e eu vou querer, como é óbvio, conversar muito sobre isso.
a tua definição de família, barra, amor, pá, eu gostei muito da forma como tu falaste da tua relação. Epá, e és um homem, pá, e depois ainda tivemos ali algum período de mais contacto, felizmente, e depois a vida acontece, não é? Certo. Mas é isto, pá, é isto. Eu senti e sinto que em ti tive alguém naquele período, alguém muito importante na minha vida, com a tua forma de ser, com a tua identidade, com quem tu és, e que és alguém deste calibre, estás a ver? Ou seja, de um grande calibre mesmo. E é aquilo que me apraz dizer sobre ti, Bondade tua. Abel. Obrigado. Pá, e agora, olha, depois de dizer isto, o que é que eu vou fazer? Vou pegar na batata quente e vou-te a mandar para ti e vou-te Ok. perguntar, começando logo assim com uma pergunta super fácil, que Foi. é: quem és tu, Abel? Imagino. Portanto, eu direi que poderei ser parte daquilo que tu disseste, mas provavelmente muito do contrário disso tudo, não é? Portanto, tenho, claro, portanto, somos sempre o que somos. Portanto, há uma definição que eu gosto muito daquilo. Tito, sabes que essas perguntas são perguntas. Claro que vai haver sempre perguntas que vais conseguir fazer, ou a tal conversa desplanada poderá sempre fluir para alguma pergunta ou alguma área que eu eventualmente possa não ter uma resposta imediata, e não tenho nenhuma, não tenho muito esses clichês. Aliás, detesto até tudo o que é esse conceito de clichê, mas eu diria que pode haver uma pergunta ou outra que já me tenham feito, não é? Portanto, essa é uma recorrente, não é? Que nós fazemos Claro. muitas vezes uns aos outros, é quem é que ou apresenta-se a si próprio, ou enfim, diga alguma coisa de si. E portanto, há uma definição que eu gosto muito sobre quem é que nós somos. E genericamente, eu gosto de considerar que nós somos aquilo que nós pensamos que somos, aquilo que os outros pensam que nós somos, mais os nossos resultados. Uau, É? ok. Portanto, essa parte do meio que é a tua, que é o que é que alguém pensa de nós, também sou eu. Mas é muito interessante, porque essa pode ser essa e o contrário disso tudo. Portanto, garantidamente a esta hora, eventualmente até no limite, algumas das pessoas que estão ao mesmo tempo online ou mais à frente eventualmente terão a oportunidade de aceder a este conteúdo, podem de facto ouvir o Tito a tentar apresentar o Abel e incrivelmente acharem tudo ao contrário. E eu considero isso Este gajo está absolutamente doido legítimo. e tipo, não sabe o que é que está a dizer. Não o deve conhecer. É Mas olha, legítimo, exatamente. vou-te contar uma coisa, Abel. Desculpa, vou interromper Força. a tua desresposta. Para te dizer o quê? Quando eu me mandei que ia ter uma live contigo hoje, tive duas pessoas a dizer assim: opa! Foi meu treinador de handball e tal, e é muito bom e tal, não sei o quê, eu quero ver e tal. Portanto, epá, já somos três, pelo menos. Certo, é possível. Mais, E eu mais quero dizer, aquele. possa ser mais uma pessoa ou outra, não é? Mas o mundo é muito grande. Claro. Não, mas isto para dizer que esta parte, portanto, o que é que nós podemos controlar mais do que qualquer uma é a primeira e a última, não é? Portanto, que é quem é que eu penso que sou e faço por ser, e desde logo um ser muito imperfeito, claro, porque sou um ser humano, e depois a parte dos resultados, que acho que também é muito relevante. Uhum. Quem é que tu pensas que és? Epá, esta pergunta Certo. assim soa tão mal, né? Parece aquelas Pois perguntas parece, quando estás a parece discutir quase com alguém. ofensiva, não é? Exato, É muito habitual, portanto, assim, a seguir a isso, normalmente há um tabefe, não é? Portanto, essa é exato. aquela pergunta Quem é que antes de tu um pensas tabefe, que que é quem és? é que tu pensas que és para estás a falar assim, não é? Exato, Assim, exato. normalmente é a sequência. Não, às vezes as coisas coincidem, curiosamente, mas se eu tivesse que dizer o que é uma ambição suprema minha, eu rejo muito da minha vida para que aquilo que eu quero ser bata certo com aquilo que a maior parte das pessoas possam pensar de mim, que é ser um simples homem bom. Apenas isso. É talvez assim a coisa maior que eu posso aspirar na minha vida. E, digamos, tem muito que se lhe diga e dá, obviamente, uma carga de trabalhos, claro que sim. Sem- porque aí depois entrávamos aqui numa conversa um bocadinho mais filosófica e fantástica, que é o que é ser um homem bom, não é? Certo. Ou seja, o que é que eu penso de mim, o que é que os outros pensam de mim, os meus resultados,
Ou seja, o que é que eu penso ser um homem bom de forma a suprir esse requisito homem bom, né? O que é que os outros consideram ser um homem bom, porque há pessoal que vai considerar completamente o oposto, e depois que resultados é que eu preciso de obter para ser considerado um homem bom. Mas posso continuar nessa lógica do tal Estava aqui tipo fechado, filosófico ou qualquer coisa, também não quero muito ir por aí. Mas é, portanto, no que tu quiseres. Sim, claro que sim, claro que sim, mas portanto, é a estruturação do pensamento em tempo real, mas curiosamente, e já que me estás a provocar nesse sentido, e como quero que já o tenhas percebido, eu estou a fintar o mais possível esta questão de ter que me definir e ter que me descrever, por todas as razões, portanto, que o subjaz. Portanto, naquela lógica, mais uma vez, e pela última, de quem é que eu penso que sou, o que é que os outros pensam de mim, os meus resultados, por outras palavras, eu quero ser bom no que a mim me diz respeito, fazer o bem no que aos outros diz respeito e do ponto de vista dos resultados eu direi ter o belo. Portanto, esta ideia de ser bom, fazer o bem e ter o belo acho que é uma forma interessante de estar e de ser. Olha, então vou ser porreiro e vou dizer, ok, está bem, bora, vamos seguir. Pá, diz-me uma cena, pá, porque por acaso eu sabia que tu vens da área de educação física, epá, e fiquei mesmo muito agradado. A sério, quando recebi aquelas duas mensagens, duas pessoas, e depois até perguntei a uma se conhecia a outra e tal, não sei o quê. Epá, como é que foi lá o teu período de treinador? Essa é uma pergunta particularmente interessante. É porque nós falamos muitas vezes do que é cada um de nós procurar, e não me quero contradizer no que diz respeito ao tal fuga do clichê, mas é talvez um conceito superior. A ideia do vivenciar um propósito de vida. Portanto, e quase direi que só este tema daria para este podcast e mais uns quantos, que é, afinal de contas, o que é isso, um propósito de vida? Eu direi que muito provavelmente eu tenho essa questão em mim, que é eu muito cedo tenho essa consciência de mim próprio, que é procurar. Posso dizer, vou-te dizer já aqui, fica já orientado, meu, que é, eu tenho no forno um novo podcast. Este aqui é mais descontraído, é mesmo só... Certo. Ou seja, estamos perfeitamente à vontade para dizer balelas e essas coisas todas. Mas tenho preparado e no forno um outro podcast, esse mais técnico, ou seja, sobre diversos pontos que abonam e contribuem para a nossa felicidade. E pá, e está aqui já assente que se tu quiseres aceitar, se bem que estes convites estás perfeitamente à vontade para dizer que não, Sim, claro que sim. se bem que estes convites feitos assim publicamente é o que vale, né? Certo. E pá, para podermos Sim, claro que sim. dissertar sobre isso, pá, porque é muito interessante e tu és alguém a quem eu atribuo muita autoridade / muito valor para poder filosofar e não só, e de forma científica também, conversar sobre isso. Certo. Não, e de forma, portanto, para além do filosofar e do científico, há uma outra questão que tem a ver com as evidências, não é? Portanto, hoje em dia, portanto, a evidência tem muita força. Portanto, alguma coisa, portanto, uma determinada forma de fazer, neste caso, um fazer superior chamado viver, que resulta em qualquer coisa, curiosamente, este sim, utilizando o tema deste teu podcast, que é fazer com que nós tenhamos uma vida que valha a pena, eu acho que não é irrelevante. Portanto, mesmo que não haja, eventualmente, logo numa primeira fase, toda a sustentação científica e filosófica, etc. Portanto, às vezes as coisas tendem a estar certas porque resultam reiteradamente. De forma empírica. Resulta reiteradamente, certo. Portanto, nós temos que, se calhar vale a pena termos a humildade de considerar que está certo, mesmo que eu ainda não consiga explicar. Mas então, se me permite, voltando àquela questão, eu quero crer que, até por vicissitudes próprias, circunstâncias de vida, eu provavelmente consigo dizer isso de mim próprio, que é eu, muito rapidamente, dei por mim a procurar o que é, de alguma forma, cumprir o meu propósito de vida. Isto, mais uma vez e pela última, daria pano para mangas, porque, curiosamente, eu tomo sempre vou tomando sempre umas notas, cruza muito com o conceito de identidade, o conceito de valores, que tu próprio também já fizeste referência há pouco, na introdução que fizeste de mim próprio, e eu direi que provavelmente não é apenas por acaso. Mas então isto para vos dizer que, na verdade, portanto, eu fui tendo um percurso, direi, habitual,
até tendência para, enfim, alguma seca, que não tem assim nada de muito dramático, assim, muito fatal para contar, portanto, nunca fui mau aluno, nunca fui mal comportado, não tem aquelas coisas todas que às vezes dá assim algum impacto nestes momentos de Bati poder no contar. fundo e saltei, não sei o quê. Exato, não. Portanto, entrei num primeiro curso superior aos 17 anos, muito bom aluno, portanto, o que quer dizer completamente despercebido, Yeah. portanto, é incrível que passar destes anos todos, mesmo em contexto profissional, eu chego a ter eventos em algumas escolas, em algumas estruturas onde eu fui aluno, e não deixa de ser engraçado os meus ex-professores lembrarem-se de colegas meus de turma que faziam 30 por uma linha, não é? E de mim não se lembram. Portanto, é muito habitual isso acontecer em mim. Portanto, normalmente as pessoas não se lembram de mim e não faz mal. Entrei num primeiro curso superior, desenvolvi esse curso superior, estava muito perto de o concluir. Curiosamente, mudei para a Educação Física e Desporto, para a Faculdade de Desporto da E Universidade qual do foi o teu Porto, primeiro curso? Engenharia do Ambiente. Ah, que cena. Giro. Na altura era o que estava a dar, era o que ia começar a dar, ia ser uma coisa absolutamente extraordinária, foi um erro grande, portanto, mas foi o que foi, mas isto, portanto, mas já agora porque é que eu depois, a certa altura, portanto, primeiro, porque é que eu mudei para a Educação Física e Desporto, e talvez outra coisa que para mim é mais relevante, porque é que eu depois deixei completamente essa área. Ok. Porque, na verdade, eu na altura encontro a educação física e desporto, e nomeadamente o treino desportivo, porque na altura, eu diria que olhando para o que estava disponível, era aquilo que mais se parecia com aquilo que era a minha tal essência e com aquilo que mais cumpria o meu propósito de vida. Uau. Portanto, este conceito de treinar pessoas, treinar equipas, de alinhar equipas, de mediar conflitos, de levar à superação, portanto, todo esse conceito que, digamos, eu diria que hoje o exerce em toda a sua plenitude, na altura tinha uma somatização que era sobre a forma de calções e sapatilhas, Yeah. que entretanto passou já agora, não é? Portanto, toda essa Uma minha das pessoas, força. uma das pessoas foi a Joana Luz, não sei se tu conheces e se te lembras da Joana Luz. Sim, claro. E ela até diz assim: pergunta-lhe se ele continua a fazer análise de pessoas pela maneira como comem iogurte. E eu fiquei tipo, hã? Espera, até porque o Abel analisava pessoas a comer iogurte. Devem ser algumas coisas, enfim, alguns pormenores à Sim, luz, claro. mas a lógica era sempre esta. Portanto, aliás, a maior parte das pessoas que ainda se lembram de mim dessa vida, que dito assim parecem vidas passadas, não é? Portanto, mas ainda assim era a minha vida, dificilmente se lembrarão de mim de alguma coisa mais do ponto de vista quase direito técnico, estratégico, tático, de uma própria modalidade, e provavelmente tem a ver com episódios desse género. Tem sempre a ver com alguma coisa que eu possa ter dito ou feito em algum momento, etc., que eventualmente possa ter ajudado alguém. E eu fico contente com isso. E, portanto, o mundo também vai passando, não é só a nossa vida que vai correndo, o mundo também vai fazendo o seu percurso. Eu diria que, felizmente, no meu caso já praticamente há 15 anos, eu finalmente percebo que eu posso desenvolver uma atividade profissional que não é apenas uma parte daquilo que eu sou e quero fazer, mas é o seu todo. E, portanto, fiz uma coisa muito difícil, que foi, deitei completamente fora um segundo curso superior, uma carreira estável a esse nível, ao nível do ensino superior, do ensino secundário, e desenvolvi este meu percurso, que é aquilo que eu faço hoje em dia. Mas Portanto, eu hoje em dia, eu hoje peço desculpa, diz tu. Porque tu naquela fase, a tua geração, tu és daquela geração, por exemplo, tu na educação física, provavelmente, muito provavelmente já estavas tipo colocação e essas coisas todas mais estáveis, não? Garantidamente, Pois, sim, era uma ou garantia seja, de uma carreira estável a esse nível, claro que sim, estou garantidamente. a frisar isto porquê? Porque numa perspectiva de mudança torna-se mais desafiante porque a segurança já estava garantida, aquele conceito de segurança generalizado já estava garantido ali, não é? Então Bem, é. Tito, muito bem. Isso é uma coisa muito curiosa, até para... Oh, Tito, eu tenho que dizer isto, eu não sei muito bem para onde é que isto vai evoluir em termos do conteúdo, é para onde for, pronto. Mas repara, mas eu hoje em dia tenho alguma tendência não quero ser mal interpretado, por favor. Aliás, eu vou já esclarecer por forma a que não seja todo mal interpretado. Mas eu quase direi que radicalizar algumas coisas que vou ouvindo à nossa volta, nomeadamente nesta área.
Portanto, É o mesmo isso. conceito de mudança não é o conceito de necessidade. Portanto, alguém só pode dizer que optou por mudar porque tinha qualquer coisa para abdicar. Portanto, não é possível mudar do zero para qualquer coisa. Isto não é mudar. Isto é tratar da Isso é vida, isso é criar. arranjar qualquer coisa, é criar. Muito bem. Exatamente. Isso é criar. A maior parte das vezes do zero. Portanto, muitas das vezes nestas áreas, lá está, são os tais, parece dogmas que fica bem dizer, que é, portanto, alguém tem sempre que dizer que, enfim, que a certa altura saiu da zona de conforto e para mudar tudo e mais alguma coisa, etc. E a maior parte das vezes, É. enfim, não, qual zona, qual Acho que conforto, não vou é? partilhar uma coisa contigo, Abel. Epá, eu estou naquela fase, pessoalmente, em que de significar e ressignificar e ressignificar e tem ali aquelas camadazinhas todas, estás a ver? O marketing. Certo, Porque certo, certo, eu certo, certo, eu encaro, percebo, eu quer dizer, encaro ao marketing, ou seja, eu estou a atribuir ao marketing o ónus dessas coisas que tu estás a dizer, ou seja, alguns chavões que se dizem aqui na nossa área, numa perspectiva de vender melhor e engajar melhor as pessoas para conseguir vender, certo. mais ou menos, e às vezes nessa perspectiva de, não sei se tu concordas com isto, mas na perspectiva de, às vezes fazer mais engajamento, eu digo balelas que podem não passar disto, podem não passar de balelas. Mas como engajam, ok, deixa ir porque vou ter mais resultados. Ó, Tito, E, vamos, para mim está a ficar interessante. e- Pá, tenho as minhas dúvidas razoáveis no que é esse aspecto do ponto de vista do que é esse tal de gerar resultados. exato. E depois tem sempre a ver com o que é E resultado. Portanto, os resultados que o tu que é queres resultado para cada preconizar um. no teu projeto. Certo, para cada um de Yeah, yeah. nós. Para cada um de nós. Há nestas áreas, portanto, nestas áreas do treino comportamental, do desenvolvimento pessoal, etc., eu hoje em dia facilmente encontro uma confusão entre o que é um determinado mercado que eu respeito, mas eu não quero, mas não é o meu. Uhum. Por uma razão simples, porque eu não sou o melhor para fazer isso. Aliás, eu assumo que provavelmente terei muito perto de zero competências, inclusive é para ter êxito nesse, que eu direi que é o mercado da superficialidade, Uhum. o mercado do entretenimento. Portanto, se o objetivo for entreter pessoas, se o objetivo for superficializar a abordagem, eu direi que há muito do que está a ser feito está correto. Se o objetivo for a profundidade e se o objetivo for estruturar a sério um ser humano, tenho muitas dúvidas que essas abordagens resultem. Portanto, eu não quero pessoas que se querem entreter. Eu quero pessoas que querem verdadeiramente melhorar. Portanto, se eu quero competir com entretenimento, eu perco praticamente com todos e com tudo. Portanto, tudo o que é televisão, redes sociais, tudo o que é streaming, portanto, portanto, se nós repararmos, a indústria do entretenimento é uma indústria brutal hoje em dia, não é? A maior parte das vezes de acesso relativamente simples, muito barato até a maior parte das vezes. Repá, é muito difícil, portanto, e quero crer que facilmente algumas das pessoas que se possam interessar por este conteúdo sejam inclusive profissionais. É muito habitual que assim seja, não é? Claro que sim, e muito bem, eu também o faço, mas eu quero crer que alguém que se centre no mercado do entretenimento ou tem uma atividade de massas, ou até do ponto de vista financeiro, e é curioso que agora que eu digo isto, provavelmente possa ter chocado alguns, porque há pessoas que acham que esta dimensão mais do ter, conforme eu falava há pouco, dos tais resultados, também não é uma dimensão relevante para esta nossa atividade. E é muito relevante. Não é a mais relevante, mas tem que ser relevante. Então, só para finalizar este meu raciocínio breve, que é a ideia de tocar na superficialidade só resulta do ponto de vista do ter se nós chegarmos às massas. Exato. Porque é muito difícil nós chegarmos a um conjunto limitado de pessoas e ao mesmo tempo termos um valor associado que, por exemplo, ajuda que a nossa vida também ande para a frente a esse nível. E eu encontro muito disso. Isso, sabes que vai-me. Estava-me aqui a surgir uma analogia entre o mercado do fitness, sabes? Que é Certo. os dois segmentos
os dois segmentos o middle market, aquele valor intermédio, está a ser um bocado esmagado, tanto pelo boutique como pelo low cost. Muito bem. E a questão é, o que me estás a dizer, sendo que o low cost é quase a analogia com a superficialidade, e depois Muito tens bem. o boutique, não é? Em que, porque é que o low cost precisa de massas? Porque como não, e não quero, lá está, mais uma vez, metendo aqui a ressalva que o objetivo Certo, não é ofender certo, ninguém, certo. estamos Sim, claro simplesmente que a não. partilhar aqui duas perspectivas. Sendo que poderá haver ou não qualidade, ou profundidade na qualidade entregue. Ainda agora estava a conversar com o meu amigo e estava a falar sobre isso, que é o que é que eu prometo, a tríade entre a promessa de valor, a entrega de valor e a percepção de valor, não é? Que é um bocado, olha, Certo, certo, certo. que se coaduna um bocado com aquilo que tu estavas a dizer, não muito, mas coaduna-se, que é, eu prometo um valor, ou seja, eu vou prometer algo do meu serviço, depois vou entregar o meu serviço e a pessoa a quem eu entreguei o meu serviço vai ter uma percepção sobre essa entrega e sobre esse serviço, não é? E às vezes acontece prometer mundos e fundos e só entregar fundos, não é? E porquê é que eu preciso de massas? Preciso de massas porque a rotatividade das pessoas vai ser muito grande. Então eu preciso estar sempre a chegar a mais pessoas e mais pessoas e mais pessoas. Pá, e está tudo bem. Nesta Como tu área, disseste. sim, às vezes nem é preciso rotatividade, por isso, portanto, por isso é que todos nós conhecemos casos nesta nossa área em que a certa altura alguém participou num evento grátis e a primeira pergunta que faz no final desse evento grátis é quando é que é o próximo evento grátis. Pois, exatamente. E não É, é, não é alguém que quer melhorar, é alguém que se quer entreter. exatamente, É exatamente. uma coisa completamente diferente. Portanto, Tito, se me permites, portanto, e estava, não era, enfim, não tendo de facto agenda, a coisa vai fluindo, conforme tu já falaste várias vezes, mas eu quase direi que, enfim, se me permitem, aqui uma chamada de atenção, entre aspas, é o que é, não faço mesmo juízo de valor, mas eu quase direi que, se me for permitido, eu gostava de fazer aqui uma pequena chamada de atenção às pessoas para, digamos, para perceber e para decidir de facto o que é que querem, porque não é a mesma coisa. Portanto, uma coisa é uma sensação, outra coisa é uma emoção, são coisas diferentes. São coisas diferentes. Portanto, uma coisa é eu ir ali 2 horas ou 4, ou um dia ou 3, o que for, e tenho ali uma experiência que é uma sensação que é agradável. É agradável. Ou porque me divirto, ou porque tenho uma catarse, ou porque me rio muito, Sem dúvida. o que quer que seja. Mas há uma coisa para mim é muito relevante, que é, entretanto, esse evento acaba. Vai passar. E o que para mim é dramático é as pessoas vão embora iguais às pessoas que entraram. A única diferença é que naquele bocadinho choraram um bocadinho mais do que o normal ou riram um bocadinho mais do que o normal. Isso para mim E levam é no aquele mínimo estado arriscado. emocional, aquela energia um bocadinho mais elevada, mas nós sabemos que é, Mas no olha, dia a seguir, é Tito, a tipo vida é a mesma. yeah. Se a vida era boa, continua boa. Se a vida não era boa, continua a não ser boa. Costumo Só. dizer, pá, por exemplo, quando as empresas, provavelmente acontece contigo, que é grande parte das abordagens das empresas é no sentido de fazer uma palestra motivacional. Certo. E, pá, e na minha perspectiva, eu sinto-me impelido epá, meu, o que tu estás a pedir, eu digo sempre a mesma coisa, que é o que estamos aqui a trabalhar, e nesse sentido, o que me estão a pedir é um shot. Pá, um gajo bebe um shot, Exato. fica bêbado durante 12 horas, enquanto aquilo estiver no metabolismo, mas depois passa. O importante será hidratar. Claro. Ou seja, pá, bora lá fazer uma coisa em condições. E o que é certo é que já enviei, já aconteceu, e provavelmente já te aconteceu a ti Não também, é o que, mesmo, não é o mesmo nível né? de aceitação, Exatamente, de adjudicação. exatamente. Que é, epá, Então repare, mas eu gosto de deixar para a minha consciência ficar tranquila. Eu gosto está de dizer bem, está sempre claro, certo. tipo, olha, isto é um shot, eu consigo dar esse shot, eu consigo chegar lá, até porque, meu, eu trabalhei Muito com bem. fitness 20 anos. Eu consigo fazer com que as pessoas saiam dentro de uma sala a pensar, tipo, epá, isto foi muito agir, muito divertido. Mas os problemas que te levaram a requerer este serviço, muito provavelmente, vão continuar. Epá, isto não abona muito a meu favor no que diz respeito, se calhar, ao resultado, ou se aparecer outra pessoa que te vá dizer uma coisa contrária, se calhar até podes optar por ela e está tudo bem, mas pelo menos eu fico de consciência tranquila comigo.
Sim, mas atenção que uma coisa é uma palestra motivacional, outra coisa é um evento. Repare, eu já recomendei a algumas empresas que me pediram uma proposta em função, digamos, da cultura da empresa, e às vezes não é a cultura da empresa, é aquele momento, é naquele Sim. evento, naquele contexto. Eu próprio fiz uma recomendação diferente, desde stand-up comedy até, não sei se há de ser magia, eu não sei o que é que há de ser, mas é o melhor para aqui, é mesmo o melhor para eles naquele momento. O que não pode é haver confusão. E Exatamente. repare, e até para, já agora fica dito e fica gravado, hoje em dia, e as pessoas um dia vão perceber isso, Yeah. porque hoje em dia, portanto, hoje em dia, a ideia de mudar profundamente é o último dos argumentos para a maior parte das pessoas, barra dos prestadores, fazerem o que fazem. E, portanto, aliás, toda a gente, os tais marketeers, os tais profissionais da comunicação, todos me dizem que aquilo que eu estou a fazer é profundamente errado, do ponto de vista de Exato. uma determinada estratégia de comunicação. Uhum. Que no limite, e eu assumo isto, limita os meus, o meu resultado financeiro. Só que há uma diferença muito grande. É o que eu quero fazer. E, Porque toda a gente me diz que a e o forma mais tiver, fácil de eu lá vender está, um curso hoje em o dia belo, não é é? pôr pelo meio, tem que ser um salto de paraquedas, tem que ser um mergulho em água gelada, tem que ser uma coisa assim fora da caixa, tem que ser uma viagem, porque reparem, porque é incrível, e isto é profundamente errado. E um dia as pessoas vão perceber isso. Aliás, as pessoas que durante uma fase vivenciam esse tipo de abordagens, elas um dia vão perceber que isso é profundamente errado. Muito nihilista. Aliás, Daqui e esta agora. minha posição é o quase ir em defesa do meu próprio negócio, do meu próprio mercado, entre aspas. Porque o que é que acontece com este público? Que é, com uma experiência a certa altura, é muito interessante isto para mim, Tito, porque a certa altura as pessoas vão da experiência extraordinária a experiência extraordinária, circunstancialmente, a sentirem-se perto dos estúpidos. Que é como é que eu fiz isto? Como é que eu gastei este dinheiro todo? Como é que eu ando nisto há tanto tempo e E, não me tinha apercebido? E eu, que até me acho alguém esclarecido, culto, inteligente. E quando eles percebem isso, fazem um erro ainda maior. É que depois já não fazem mais nada. pois, Portanto, mesmo que a seguir possam ter a oportunidade pois vem a de fazer qualquer generalização. coisa, claro, que faça toda a diferença, já não fazem. Vamos ver, isto para mim é muito relevante, esta questão. Sem dúvida, E, sem dá, dúvida. e dá- e, digamos, e dá muito que pensar. Bom, Eu só ia acabar esta parte, que é, nós não somos os primeiros a andar por aqui. Portanto, o ser humano, enquanto espécie, já anda aqui há muito tempo. Portanto, nós não estamos, portanto, não é propriamente esta nossa geração que está a acelerar a idade do fogo e a idade da pedra. Nós temos muito caminho feito enquanto espécie, digamos, e portanto, eh, há ideias que são eternas e há formas de fazer que são definitivas. Uma delas é como é que funciona o pensamento humano. Portanto, eu acredito, e é da dimensão do acreditar, com mais as minhas evidências, em mim próprio, que as pessoas são capazes de mudar profundamente, definitivamente, se for preciso, sentado numa sala simples, numa cadeira simples, num local simples. Porque a revolução é interna. Eu uhum. não tenho que estar a fazer a coisa mais radical do mundo para tomar uma grande decisão. A maior parte das decisões são feitas, eu quase tirei às vezes em contextos perto da total apatia Sim, física. E cá dentro é um total furacão. Portanto, o furacão, a grande atividade, a grande transformação entendo. é cá dentro. Claro. Não é por eu levantar uns braços e fazer uns saltos, Mas que até também tenho vivências a esse nível, não que vamos qualquer mais coisa está longe. a mudar muito cá dentro. Sim, não vamos mais longe. Lembro-me que pá, a nossa certificação foi, como foi empresarial, estamos a falar aqui de 4 ou 5 fins de semana, em que Certo? já estávamos juntos ali sábado e domingo, ou às vezes era só Tem domingo, várias. whatever. Foram Certo. várias semanas. E o que também foi muito interessante, porquê? Porque era quase um processo de coaching, não é? E Exato. que é, depois tens ali aqueles momentos entre sessões e isso também é muito giro, é muito, muito interessante. Que é, que Sim, é sim, 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 que, sim. que convenhamos, num processo de coaching, é uma perspectiva apenas,
Às vezes o pessoal pensa que os momentos de sessão são os mais importantes, mas tudo correndo bem, os momentos entre sessão são tanto certo? ou mais válidos, não é? Não, esses é que E são, exatamente. claro. Eu só estava Portanto, aqui a a ser meio sessão dito. propriamente dita, a maior parte das vezes, ajuda a que alguém tome uma decisão. Sim, Mas o pensamento é estruturante, mas a ação é que sem transforma. E é a dúvida, ação sem do dúvida. próprio, não é a ação do outro. E Portanto, isto para dizer que, pá, desculpa interromper, connosco, diz tu. isto para dizer que connosco, pá, grande, lá está, e foi um momento muito, muito, muito desafiante na minha vida, e as decisões e os Certo, insights aconteciam em revolução interna e absolutamente. não nada externo, nada externo E, mesmo. e sentado numa cadeira Uhum. simples, aparentemente, digamos, sem qualquer manifestação exterior, não temos que o fazer, mas coisas a acontecer muito profundas cá dentro, Sem claro que dúvida, sim. sem dúvida. É isso mesmo. Olha, mudando aqui um tema, até Força. porque, para não passarmos muito da uma hora, Está bem, está mudando bem. aqui um tema, é pá, porque por acaso tenho mesmo essa curiosidade. Tu falaste sobre isto, tem a ver com a tua relação. Ah, Ah, e a tua relação familiar, ou seja, tu, em termos de relação íntima e principalmente com os teus filhotes, pá, tu disseste uma coisa que me ficou sempre marcada, Abel, que foi o dia da família e o dia dos filhos, não é? Epá, explica-me esse conceito novamente, por favor. Relembra-me e refresca-me esse conceito. mas, sim, mas lá está. Se Portanto, se eu quiser. apenas comentar o dia, vamos lá ver, portanto, vai levar a que alguém eventualmente passe a ter um almoço mais cuidado, uma vez por ano, mais, para além das Uhum. outras todas, e é tal questão da alegria que eu não quero. Portanto, isso para mim, claro que é muito relevante, mas é quase o pináculo, não é? É Sim. quase a somatização, já usei essa expressão uma vez, é quase a materialização de um entendimento que é um entendimento superior, que é a tal estruturação do Yeah, pensamento. aqui, pá, aquilo que, ou seja, então, construindo aqui uma base de uma forma Certo? rápida, né? Construindo aqui uma base para Sim, essa forma materializada dessa base, não exatamente. é? Ou seja, aquilo que me aquilo que me ficou, não foi essa parte, como é óbvio, até porque na altura o desafio que eu estava a passar era um desafio nesse campo, não é? Eh, e eu lembro-me que tu estavas a falar, estavas a dar a formação sobre o que era a parte do relacionamento e eu fiquei apaixonado, não vou dizer apaixonado, porque apaixonado é muito superficial. Pá, eu identifiquei-me quase que a 1000% com a tua forma de falar da relação e mais do que falar, eu gosto muito disto, que é a autoridade que se cria pelo exemplo, não é? E tu foste falando, e não tem a ver com o que tu disseste, é muito mais profundo que isso. Certo, Tem a ver com uma forma bonita como tu materializaste as palavras, e como tu transmitiste aquilo que estava na tua essência. Por exemplo, epá, como é óbvio, tens os teus desafios, tens isso tudo. sim, claro que sim. Que se eu não tivesse, se eu não tivesse sentido aquela força tão grande há 4 anos atrás, muito provavelmente isto não era um tema desta conversa. Certo, Porque, garantidamente. porque isto é um tema, não tema, não é? Certo. Porque É senão. na altura é quase uma nota de rodapé, quase certeza. Portanto, isso Exato. não está propriamente no conteúdo de uma certificação de coaching, mas por qualquer razão, E, em epá, ti aconteceu sim, isso. e a forma como tu passaste é mesmo bonita, pá, é mesmo de essência, é mesmo de fundo, é mesmo de base, de núcleo, não é? Pá, e depois, um dos exemplos que tu deste, que é mais por aqui, um dos exemplos que tu deste da forma como tu na prática vives esse núcleo que tens também, que depois tens a tua parceira e em conjunto constroem um núcleo conjunto, comum. Deste esse exemplo que uma das formas de materializar isso foi com os vossos feriados familiares, não é? Certo, Epá, e eu achei sim. aquilo magnífico, achei mesmo bonito, pá, porque fiquei, pá, olha, eu vou-te dizer, foi daquelas coisas que eu pensei assim, porra, meu, eu quero modelar isto. Estás a ver? Tipo, foi mesmo tipo, pá, Muito bem. isto é mesmo bonito, mesmo, é de valor, é de muito valor, mesmo.
Mas se eu tiver já uma coisa a esse nível, digamos, e com, não rapidamente, que isso não o faço, mas de uma forma estruturada e profunda, mesmo que breve, do ponto de vista das relações, digamos, nomeadamente das relações conjugais, das relações amorosas, portanto, não de tantos outros tipos de relação, que é de facto uma relação muito singular. Essa é muito singular, é muito especial. Sem dúvida. Claro que é. Mas, portanto, eu diria que se há, assim, dois ou três conteúdos, dois ou três contributos que possam ser relevantes, eventualmente para alguém que nos possa vir a ouvir e que esteja a ouvir, talvez uma delas que é um tema que chega a ser estranho, não é? Por mais mandatório que devesse ser, que é o tema da visão, nomeadamente o alinhamento pela visão, não é? Portanto, aliás, curiosamente, já que falaste do meu casamento com a Ana Ruth, tenho um nome, minha mulher chama-se Ana Ruth Silva, mas é muito interessante, as tais coisas que nós às vezes fizemos e não percebíamos a importância porque é que fizemos daquela maneira. Portanto, já o nosso convite de casamento era uma frasezinha do Santo António de Exupéry, e eu claro que me lembro da frase de cor, curiosamente foi a escolha da minha mulher, que genericamente dizia: amar não é olhar um para o outro, é olhar os dois para o mesmo. E só isto muda quase todo. Portanto, se nós hoje em dia repararmos nas tais relações de superficialidade, a decisão da relação tem muito a ver com o resultado de olharmos um para o outro. O que tem um grande risco, que é a certa altura as pessoas continuam a olhar um para o outro e a sensação já não é a mesma. Isto do ponto de vista, não é? Do ponto de vista de uma... não é? Quando tu olhas um para o outro, claro, numa perspectiva de projetar algo no outro, que às vezes não é muito positivo. Várias coisas, portanto, há uma coisa que é clara, é o conceito de foco, não é? Portanto, se nós olharmos quase obsessivamente para o que quer que seja, inclusive é para uma pessoa, que curiosamente até pode ser a tal pessoa com quem nós decidimos nos juntar, há uma coisa que vai acontecer garantidamente, nós vamos rapidamente descobrir muitos defeitos. E há outra, que é o tempo vai-lhe atribuir N defeitos adicionais. E, portanto, corremos muitos riscos, muitos riscos. Outra coisa completamente diferente é eu desfocar-me a maior parte do tempo de apenas olhar para uma outra pessoa e focarmos os dois a olhar para o mesmo muito lá à frente, que é completamente diferente. Não é? Portanto, as pessoas hoje em dia, do ponto de vista de uma abordagem mais conceitual minha a estas áreas, as pessoas decidem demasiado em função das questões ambientais. No nível dos relacionamentos, as pessoas decidem quase tudo do ponto de vista ambiental / do ponto de vista do ter. Portanto, eu escolho alguém porquê? Porque ele tem uma carinha laroca, ou ele tem um corpo Danone, ou ele tem muito dinheiro, ou tem muito prestígio, ou tem muito poder, ou tem muito reconhecimento público. E o problema da dimensão do ter é que é muito variável, portanto, tanto tem como deixa de ter. Fácil. Portanto, a minha é assustador, não é às vezes o facto dos namoros começarem por aqui. O que às vezes é assustador é em contexto profissional ter casos de uma mãe ou de um homem ou de uma mulher ou de duas pessoas que se vão separar terem este drama, que é o filho andar a dizer que vai escolher a outra pessoa para poder continuar a viver, digamos, não é? Naquela lógica das separações, porque a outra pessoa, que pode ser o pai ou a mãe, tem uma casa mais bonita, tem um carro melhor, consegue-me dar uma mesada maior. Se eu ficar com o pai ou se eu ficar com a mãe, eu consigo sempre ter os melhores telemóveis. Portanto, o ter é importante, mas nós temos que limitar a dimensão do ter à dimensão que deve ter. Parte, exatamente. E não mais do que isso, que é relevante. Portanto, a parte da visão é uma coisa diferente. Portanto, o que é a visão? É um ser grande, que é um ser comum. Portanto, os relacionamentos, e já agora, que há bocado falaste no conceito empresarial, uma empresa que não tem este conceito de visão, nas empresas, qual é que deve ser o principal fator de recrutamento? Alinhamento pela visão. Incrivelmente, não é? Ver o quanto isto pode ser tão profundo e tão óbvio depois de ser dito. Empresas fracas, empresas frágeis, empresas que hoje em dia até podem estar a faturar muito e estão a caminho de desaparecer do mercado, são empresas que recrutam em função da dimensão ambiental.
E, portanto, há empresas que recrutam se as pessoas tiverem até determinada idade, ou se tiverem um curso superior, ou se tiverem uma determinada formação. Posto o qual Ou seja, já não eu recrutam. tenho uma lacuna nesta função e vou buscar profissionais que consigam ter aquelas artes Só. E às vezes estão a meter na própria empresa, no seio familiar chamada empresa, alguém que está completamente desalinhado pela visão, e eu quase tirei um segundo fator de recrutamento, é a partilha de valores. Portanto, como é que eu, se tiver uma empresa, posso recrutar devidamente se eu próprio, enquanto empreendedor ou enquanto empresário, não tiver perfeitamente definido que visão é que eu tenho para a minha empresa? E como é que as pessoas se regem, não é? Ou seja, a visão, estão a arriscar muito. É o que eu quero, e depois como é que as pessoas se regem, os valores pelos depois quais se regem para valores, conseguir e depois os alcançar essa mesma visão. Muito bem, muito bem. Portanto, a ordem deveria ser essa. Portanto, a ordem deveria ser esta. Eu deveria recrutar alguém que quer fazer parte disto, e isto é a materialização da visão, é mudar o mundo, é deixar uma marca no mundo, é fazer qualquer coisa que, obviamente, da dimensão da visão, só pode ser algo muito grandioso, e o jeito de caminhar chama-se os valores. Portanto, a visão é o macro resultado, é o destino, é o macro resultado, é onde eu quero chegar. Os valores é o jeito de caminhar. As missões é o caminho, já agora, não é? Portanto, este conceito e nós às vezes só temos que fazer isso, temos que resgatar algumas coisas que estão da dimensão do clichê. Aquelas questões que às vezes ao nível empresarial me dizem, sim, Abel, claro que eu tenho a visão, missão, valores, alguns até foram buscar à internet. Ou um consultor em 2 horas sugeriu-me que a visão, missão, valores fosse esta. Isto não existe. Portanto, a visão é um filho do empresário, é um filho do empreendedor. Existe. Olha, imagina, vou aqui fazer um connecting the dots. Claro. Existe naquele conceito que estávamos a falar há pouco da superficialidade. Muito bem, Tito, muito bem. Aí existe, Portanto, uma visão vem das entranhas, é uma coisa que tem que ser articulada, tem que ser resgatada. Eu costumo dizer numa perspectiva de Stephen Covey, eu costumo dizer muito que eu gosto muito dessa perspectiva, que é quase como juntar a visão, junta o coração, junta a emoção, junta, não é? Ou seja, por isso é que tem que ser grandioso, muito bem. Que é a missão, eu até digo de uma forma muito, muito prática. Eu quero correr uma maratona no dia 5 de outubro, quero uma distância de maratona, portanto, 43 km, 5 de outubro. A minha missão é isto, não é? Correr a maratona, sair na praia da Vieira de Leiria e chegar a Nazaré a correr. Não é? Agora, a visão é que quando eu estou a chegar à praia da Nazaré, aquele momento em que eu vou fazer tipo assim, as sensações que eu vou ter, a recordação que eu vou ter dos caminhos, do percurso todo que tive, a maneira, e as pessoas que estiveram ao meu lado no treino e que me seguraram a cabeça a vomitar e a fazer essas coisas todas, como é que eu inspirei essas pessoas a mudarem a sua própria vida também com o exemplo que eu... Isto é a visão, né? Qual que é a mudança que eu criei no mundo ao fazer isto. Então, que é uma forma, que eu até costumo dizer que é muito interessante, que as empresas muitas vezes vendem as culturas organizacionais aos colaboradores a dizer assim: pessoal, esta é a nossa missão, esta é a nossa visão, estes são os nossos valores. E depois eu pergunto aos colaboradores: quem é que sabe o que é uma missão e o que é uma visão? Então, se eu não comprei o conceito, eu não vou comprar a definição. Nem o conceito eu comprei, não é? E muitas vezes até essa própria visão até pode aparecer, até pode existir escrita, mas não foi trabalhada. Sim, não é, lá está, é superficial, não foi a entranho. Não foi construída, foi entregue, é uma coisa completamente diferente. Exatamente. Muito bom. Abel, olha, vou meter aqui a fatia de cima do pão, ok? Está bem. A fatia de cima do pão, Abel, corresponde a 21 questões. Em qualquer uma delas podes responder, tipo, passa para a frente, passa. Ok. Normalmente não acontece, mas está tudo bem. Está bem. Encaras? Sim, portanto, quero crer que para respostas relativamente curtas ou curtas. Depende, não sei. Pode demorar 5 minutos. Não tem que ser. Como já demorou uma eternidade. E está tudo bem. Olha, Abel, como é que é o teu segundo nome? Oliveira. Só tens Abel Oliveira Pereira?
Só muito simples, até nisso. Tem apenas 3 nomes. Parabéns aos teus. Tenho momentos em que faço uso do de, que também tem um lá já agora, Abel de Oliveira Pereira. Então o teu segundo nome é o de. Por essa ordem de ideia, sim. Muito gosto. Não, mas é o Oliveira. Ok. Muito bem. Olha, Parte da mãe. quais é que são aqueles hábitos, ou hábitos, que, epá, dos quais tu não prescindes todos os dias? Pensar. Eu penso muito. E pensar não é falar, não é ouvir, não é fazer. Pensar é apenas pensar. Portanto, eu começo o meu dia a pensar e acabo o meu dia a pensar. Uau! Nunca ninguém. Esse é o meu grande hábito. Gosto. Como é que seria para ti, Abel, um dia perfeito? Um dia perfeito? Um dia perfeito. Sim. Um dia em que eu perceba uma limitação minha e assuma querer melhorar. E, portanto, todos os dias para mim são perfeitos. Olha, a próxima pergunta, pá, fez-me lembrar da tua carteira. Um sonho que tu possas partilhar e queiras. Sim, claro. Um sonho. Percebeste a cena da carteira? Sim, claro, eu percebi, não vou conseguir explicar agora. Não percebi logo, precisei de algum tempo para me lembrar do tal janeiro de 2020. Sabes que isso às vezes acontece, a certa altura, alguém se lembra de alguma coisa que considerou, que possa ter considerado relevante e para nós é o nosso dia-a-dia, são os tais nossos hábitos, as nossas rotinas. E uma coisa que é muito importante, pá, porque às vezes o pessoal, há pouca gente, aqui um parênteses aqui na parte da fatia de cima. Sim. Quando nós estamos muito no nosso ego, parece que aquela pessoa só nos conhece a nós, ou parece que aquela pessoa só tem experiências connosco. Porquê? Porque como me impactou muito a mim, eu lembro-me muito bem. Como é que é possível a pessoa não se lembrar? E sim, claro, mas aí aquele exemplo, não é? É normal que nós, felizmente, vamos evoluindo os exemplos, ou dou o exemplo em X formação, mas não dou noutra, é perfeitamente normal. E às vezes o pessoal confunde isto com incongruência. Como é que não te lembras? Porque tenho vida, pá. Certo. Às vezes o melhor sinal de congruência é não nos lembrarmos de algo que, por ser para nós tão regular e tão óbvio, tão rotineiro, eventualmente possa ter ajudado alguém. Exatamente. Um sonho que tu possas... Mas o tal sonho é uma... Sim, curiosamente, aquele tal de janeiro de 2020, hoje em dia já faz parte de mais um feito meu, exatamente, da minha realidade. Portanto, tem a ver com uma cabana de madeira, um rio a passar perto, uma árvore grande e 2 sofás muito gastos de tanto serem usados pelos meus. E já faz parte da tua realidade? Não, é da dimensão do sonho hoje em dia. Já faz parte, o espaço já faz parte, o rio já lá corre, a árvore grande já lá está, falta o resto. Já só falta o resto. Olha, o que é que te confere prazer? Hoje em dia, alinhar, vivenciar o meu dia-a-dia, esgotar a minha vida numa lógica de total alinhamento, não apenas pelos meus valores, mas pela minha identidade. Eu adoro pagar, mesmo que pague o preço, violentamente às vezes, dramaticamente em tantas outras, mas eu ter esta sensação que é única, que é nossa, que é não é apenas de congruência, é de total congruência profunda. Portanto, se a congruência é eu fazer alinhado com os meus valores, uma congruência total profunda é eu fazer alinhado com a minha identidade, que é o meu ser mais profundo. Em prol daquilo que deixa muito prazeroso. Ou seja, ser absolutamente e profundamente verdadeiro, mesmo que eventualmente não consensual, mesmo que eventualmente não comercial, o que quer que seja, mas é por aí. Portanto, é aquele
momento de gerar total contraste, que é, nesse momento, perdemos todos, a não ser aqueles que só nos querem a nós. Sim. E que se alinham com a tua identidade, ou Certo. seja, que se alinham de forma muito profunda. Muito bem. Olha, Podem não se alinhar com a minha identidade, mas valorizam esta ideia. Não temos tempo para isso, mas hoje em dia, e não temos tempo, e eu quase diria que é perigoso. Se nós repararmos, este conceito de identidade é tão profundo, é tão definitivo no ser humano, nós já passamos a fase dos valores. Eu quase diria que hoje em dia, felizmente, esse conceito da importância dos valores, da definição de valores, de praticar os valores, de definir os valores, é um conceito que já está integrado. O campeonato hoje em dia é outro. É o conceito de identidade, que é um conceito mais profundo no ser humano. Então é muito fácil ver isso, que é a facilidade. Muito do que hoje em dia acontece à nossa volta é atentados contra um conceito de identidade. Vários conceitos de identidade, todos eles, e mesmo aqueles que vocês estão todos a pensar. Portanto, atenção, para que fique claro, eu respeito a essência de cada um, respeitarei sempre a identidade de cada um, e tenho várias situações, inclusive perto de mim, digamos, próximo de mim, até em contexto de relacionamento, de amizades, mas eu não aceito é que me tentem a mim impingir uma determinada identidade que não é minha e que eu não quero mudar, ou por exemplo aos meus filhos, que é outra coisa, não é? E hoje em dia, muito da comunicação à nossa volta é pôr em causa quem é que nós pensamos que somos. É muito curioso que vamos acabar como começamos. sem dúvida. A forma mais simples, a forma mais fácil de dar cabo de alguém é fazer com que a pessoa duvide de quem é. Questiona a sua própria identidade. Claro. É a forma mais fácil de rebentar com quem quer. Portanto, pode ser um indivíduo, pode ser uma família, pode ser uma comunidade, pode ser um país. Portanto, os países de maior êxito são países que sabem absolutamente quem são e não são perfeitos, mas têm uma identidade fortíssima. Um país, uma comunidade, uma família, um casal, uma empresa, uma pessoa que tem dúvidas sobre quem é, não tem hipótese. Portanto, é preferível decidir ser uma má pessoa do que não saber exatamente quem é que se é. Do ponto de vista do êxito, atenção, dava muito que fazer, dava muito que dizer, entre aspas, não é? Por um simples facto que seja, pá, quando eu não sei quem sou, olha, tipo o gato do País das Maravilhas, né? Quando não sabes o caminho, qualquer caminho serve, né? Quando não sabes a tua identidade, qualquer coisa que te impinjam torna-se a tua própria identidade. Ou seja, é preferível ser uma má pessoa, porquê? É preferível ser uma má pessoa, mas de forma consciente, do que... Não tenho bem a certeza que gostasse de repetir isso da mesma maneira que eu disse há bocado. Mas repara, mas para ficar claro, mas uma pessoa, esse tipo de pessoa, incrivelmente, tem maior probabilidade de ter êxito, seja qual for. Essa pessoa vai conseguir o que quer. Essa pessoa, que até pode ser a tal má pessoa, que eu não acho que seja o melhor de todo, mas sabendo exatamente quem é, profundamente, e vivendo em função disso, consegue atingir os seus resultados, que pode ser dar cabo do mundo, pode ser dar cabo do mundo dos outros, mas ele consegue. Portanto, o problema não é isso, o problema é das boas pessoas que alguém de repente faz com que eles vacilem por tudo e mais alguma coisa. Há bocado falaste dos meus filhos, e eu tenho isso, portanto, eu tenho filhos em idades muito diferentes, e eu diria que hoje em dia, muito da minha atenção e da minha mulher, não é garantir que eles saibam alguma coisa, do ponto de vista do conhecimento. Portanto, Tito, eu tenho que dizer isto, é-me irrelevante eles hoje em dia terem 20 ou 5 ou qualquer outra nota. O que eu não admito é qualquer ingerência de os outros no que diz respeito à construção da identidade deles. Não admito. E tenho-me incomodado a esse nível, já agora. Bastante. Percebo perfeitamente. Seja da escola, seja dos professores, seja de quem for. Isso não é aceitável. Seja dos mídias. E dos mídias, então, é. E vamos pagar um preço. E vamos pagar um preço. Esta ideia que pode ser tudo e o contrário de tudo, e que pode ser de uma coisa à outra, é tudo mais ou menos igual, nós vamos pagar o preço. Eu conforme disse há pouco, nós não somos os primeiros de andarmos por aqui. Nós temos outros, nós somos os deste tempo, mas temos outros antes de nós. E
o que é incrível é que nós estamos a fazer erros novos na humanidade. Portanto, e já se começa a ver o preço que vamos pagar. E ainda só estamos a começar a fazer essa asneira. Verdade. Portanto, para quem está a ouvir ou vem a ouvir e eventualmente ainda esteja nessa fase de poder contribuir para o que é uma determinada construção de uma identidade dos mais novos, deve ser uma prioridade. É sempre mais fácil criar um homem e uma mulher fortes do que depois passar uma vida inteira a tentar consertar homens e mulheres estragados. Sempre. Sem dúvida. Olha, próximo. Se a vida fosse um jogo, Abel, quais é que seriam para ti 3 regras fundamentais? Paz. Eu ia repetir paz outra vez, não é? Mas tem muito a ver com os meus 3 valores core: paz, amor e liberdade. Paz, amor e liberdade. Muito bem. Sim. E paz é o meu valor absoluto. Eu sei que é muito o teu trabalho, claro que sim, faz isso muito bem. O conceito de felicidade é obviamente um conceito muito forte, muito interessante, muito relevante. Que para mim, olha, a minha definição, eu costumo dizer, quando me perguntam o que é felicidade para ti, e vou enviesar, porque como é óbvio, daqui a pouco eu vou-te fazer esta pergunta. Sim. Eu costumo dizer que para mim tenho a short version e a long version, estás a ver? A long version é o meu trabalho todo. A short version é tipo, é aquela sensação de calma, de paz, de tranquilidade que nós sentimos quando está tudo bem, quando a vida corre de feição. Isso é felicidade, não é? Vai bater, ou seja, e é o meu valor core, portanto vai bater aí no teu. Olha, tens algum super-herói preferido? Deixa-me só voltar atrás, porque acho que me apetece mesmo dizer isso. A paz é tão relevante. Eu acredito que o ser humano, o que mais quer é paz. E toda a história da humanidade vai nesse sentido. Já para não dizer do que é, hoje em dia, a mundivivência de uma boa parte do mundo. O que é uma coisa incrível é que a certa altura, portanto, as pessoas querem muita felicidade quando apenas não são felizes. Sim. Mas há um momento em que, por quererem tanto a paz, querem a paz mesmo tendo que ser infelizes. Que é um conceito, para mim é um conceito muito interessante, que é, no limite, alguém prefere estar em paz, mesmo que por conta disso, não direi sempre, mas mesmo que por conta disso, em alguns momentos, possam não ser tão felizes. Conformam-se, ou seja, eu conformo com este nível de felicidade que eu tenho, porque assim estou em paz. Aliás, nós conhecemos, falaste das relações conjugais, muitas das vezes, o que é que são esses processos? A certa altura, alguém para conseguir estar mais em paz, abdica de alguma dimensão de felicidade. Não quero imaginar o que é que possa ser isso. Mas às vezes abdicam de poder estar tanto tempo com os filhos, são as consequências, não é, dessas decisões. Portanto, não é propriamente numa lógica de ser cada vez mais feliz. Às vezes eu evoluo porque aceito ser de vez em quando menos feliz, mas estar mais em paz. Sem dúvida. Excelente perspectiva. Excelente perspectiva. Olha, amigo, tens algum super-herói? Sim. Tens? Tenho, não queria tornar isto meloso, portanto, há um que eu posso falar de 2, um assim, se tivesse que ser uma resposta mais simples, seria uma figura da minha infância, que nem sequer estava cá, estava em França, que é o Goldorak, assim uma figura mítica, mas eu não tenho pai desde muito novo. Curioso que para mim o meu pai é ao mesmo tempo o maior atleta de alto rendimento que alguma vez conheci e é o meu grande herói. Continua a ser o meu grande herói. Atleta de quê? de um desporto chamado vida. Treinava como ninguém, Tito, chamado trabalhar de manhã à noite, multiplicar empregos e atividades e tudo e mais alguma coisa para poder criar 2 filhos e realizar um sonho, que é voltar para Portugal com uma casa feita e paga. Uau. Abel, referências naquilo que tu quiseres. Referências? Referências tuas. Sim, portanto, vou responder a 2 níveis, não é? Portanto, em 2 caminhos. Há uma coisa que me está a começar a acontecer, e acho que é bonita, que é em função
em função, digamos, do meu envelhecer, os meus filhos começam a ser referências para mim. Tão bom. Eu tenho uma profunda admiração pelos meus filhos. Eles ensinam-me muito, eles têm feito coisas, têm conseguido coisas que eu só posso estar grato por ser o pai deles, digamos, e aprender tanto com eles. Portanto, para além de tudo o que eu já disse, são grandes referências, são grandes referências. Há uma figura mundial, primeiro vou dizer uma, até porque não sei se entretanto já saiu, se calhar já não está cá, mas vi aqui uma pessoa há pouco a aparecer e é uma grande referência pessoal. Porque do ponto de vista profissional eu diria que nem sequer tenho hipótese digamos, de querer que seja uma referência. Mas é um amigo meu chamado Diamantino Ribeiro, acho que é uma grande referência do ponto de vista, curiosamente uma pessoa que também estuda e trabalha muito o conceito de felicidade e outras áreas, e muitas outras áreas, mas é de facto para mim uma grande referência e pronto, já que ele teve a gentileza eventualmente de espreitar aqui o nosso podcast, eu faço referência a ele. Há uma figura assim, mundial, não é? Que se eu tivesse que comentar, que eu tenho muita admiração pela pessoa que é o Shaquille O'Neal. Eu acho que é uma pessoa que ao longo do tempo ele vai se revelar em toda a sua extensão e tende a ser uma pessoa muito especial. Portanto, ele já tem alguma idade, já não joga há alguns anos, como tu sabes, NBA, portanto, um grande campeão, multimilionário, mas naquelas vidas das redes sociais, eu dou por ele, eu dou por mim, ouvi cada coisa dele, cada frase, bocadinhos da entrevista, a forma como ele fala da vida, como fala da família, como fala do dinheiro, eu acho que tende a ser cada vez mais uma pessoa de referência. Para mim é uma referência. Magnífico. Olha, estás minimamente familiarizado com a cultura Harry Potter? Minimamente. Não faz mal. São mais Guerra das Estrelas. Eu vou-te fazer um Não, mas vou conseguir responder. Sim, eu faço um pré-frame rápido para te fazer a questão. Pá, o sábio da história chama-se Albus Dumbledore. E ele tem uma coisa que se chama pensatório. O que é o pensatório? Okay. É uma espécie de recipiente que tem uma solução aquosa lá dentro, em que quando ele consegue meter para lá as memórias para essa solução e quando mergulha a cabeça nessa solução aquosa, automaticamente é catapultado para uma experiência 4D dessa memória. Ou seja, o objetivo não é uma viagem no futuro para mudar o passado. O objetivo é simplesmente teres uma oportunidade para reviveres, aliás, o passado, mas em 4D, como se lá estivesses a sentir o calor, a sentir as sensações, tudo como se estivesse lá presente. Mas não és notado, nem podes alterar nada. Porquê que eu faço este pré-frame? Pergunta: se tu tivesses um pensatório, Abel, certo. Que memória é que neste momento tu decidirias reviver? Sim, portanto, é muito claro para mim. Aliás, estavas a falar e eu ao mesmo tempo já me estava a posicionar. Tenho um final de tarde comigo deitado num banco de jardim no colo da minha mulher e ao mesmo tempo, portanto, sentir o aconchego desse colo e o olhar é um misto de um conjunto de folhas verdes a baloiçar com um céu azul e algumas nuvens e o som, portanto, o som que ilustra essa cena, esse momento é o vento a fazer bater as folhas. Para mim pode ser uma das minhas definições de paz. Obrigado pela viagem que tu nos proporcionaste agora para essa memória. Foi um gosto. Olha. Ainda tens mais alguma pergunta? São 21, não é? São. Olha, ok. Se tivesse a oportunidade para jantar com qualquer pessoa da história da humanidade, qualquer pessoa que tenha vivido, passado, presente, whatever, futuro, whatever, quem seria? Eu há bocado falei do Shaquille O'Neal e continua a ser muito relevante para mim, eu faço por procurar e ler o mais possível, mas eu acho que nós vamos precisar de mais algum tempo para percebermos a dimensão de vida que uma pessoa como Nelson Mandela foi. Acho que foi um caso muito... É uma pessoa absolutamente singular. Portanto, tem algo que eu tenho, que admiro profundamente e tenho muito que trabalhar em mim, que é uma determinada capacidade de perdoar. Eu tenho que melhorar muito isso. Eu não hostilizo ninguém, não quero o mal de ninguém, mas a certa altura não quero nada. Não quero mal, mas também não quero bem, não quero nada.
não quero nada. E eu, portanto, aquela ideia de poder ser, de estar encarcerado, torturado durante décadas e à saída, passado uns dias, encontrar o carcereiro e pagar-lhe o almoço, eu acho que é uma coisa que o eleva, digamos, a uma dimensão sobre-humana. E nesse sentido, completamente, brutal. É incrível, é qualquer coisa que não quer. E só na tal lógica do que é a projeção de uma visão é que consegue fazer o que fez, gerar paz, Claro. não é? E ver o conceito de paz tão forte a aparecer num país que tinha tudo para ser um massacre sistémico para sempre. Que é incrível. Nós ouvimos falar de muita coisa em muitos sítios, em alguns sítios. Às vezes a coisa está mais intensa, outras vezes está menos intensa. É incrível que na África do Sul, e já passaram largos anos, tem as suas tensões, tem os seus desafios, mas o país mudou para sempre, para melhor, isso fica claro. Sem dúvida. Fogo. Mesmo, sem dúvida. Olha, o que é que te faz rir à gargalhada, Abel? Eu gosto muito de rir-me à gargalhada. Há um determinado humor, uma determinada comédia, nomeadamente assim alguma mais antiga, que me faz rir à gargalhada. Ok. E chorar de alegria? Eu quase diria que é muito simples essa. Portanto, provavelmente qualquer coisa relevante em pessoas que me dizem qualquer coisa. Basta que me digam qualquer coisa, não tem que ser sequer. Eu choro facilmente, babo e ranho, por exemplo, estamos agora a acabar as Olimpíadas, portanto, eu passo a ser de várias nações, de várias modalidades, portanto, vejo modalidades que nunca vejo, nem sei as regras, não conheço nada daquilo, mas envolvo-me completamente e faço parte daquilo. Se eu tivesse que escolher, não sei se me vais perguntar essa, mas é uma boa pergunta, era a próxima. Se eu tiver que escolher o que era, para mim, uma fotografia destes Jogos Olímpicos, é uma fotografia e o que é dito, e recomendo vivamente, aliás, eu mostrei-os lá em casa a toda a minha família. É a sequência do que é uma americana, peço desculpa que não posso não ter, tenho um nome mais ou menos presente na minha cabeça, mas não quero ser deselegante fazer referência à pessoa que não seja com o nome correto, mas a campeã olímpica de salto em comprimento, portanto acaba de ser campeã olímpica e depois desloca-se imediatamente para a bancada e é abraçada, beijada pelo namorado, pelo marido, e o que é dito, olha, o que é dito, portanto, se quiserem ouvir este podcast no futuro, façam-no e eu agradeço, mas se não tiverem tanto tempo, esqueçam isto tudo e ouçam só aqueles 2 minutos do que é amar. Do que é amar e do que é dito quando se ama, é uma coisa absolutamente poderosíssima. Campeã americana de salto em comprimento, que incrivelmente é lindíssima, claro que é, tem muito a ver com aquilo que nós falávamos, nomeadamente a dimensão do ser, da dimensão da partilha da visão. É uma super mulher, por todas as razões e mais alguma, provavelmente poderia namorar com qualquer homem, nomeadamente ao nível dos olímpicos, tem um namorado paraolímpico, portanto ele namora com um homem que não tem pernas. Mas é inacreditável o quanto é dito naqueles 2 minutos. É um tratado, é um curso de desenvolvimento pessoal. É que eu vou dizer, hoje fiz um post de uma cena olímpica. Não sei se tu viste a final do vôlei de praia feminino. Sim, claro, com a música do Imagine, do John Lennon. Foi top, é top. Pá, eu fiquei, que campeão que foi aquele gajo. Dei-lhe uma medalha de ouro. Incrível. Há vários. Um evento deste género, como é, digamos, este contexto de excelência da condição humana, tem coisas incríveis pela positiva e outras não tanto, não é? Sim, mas é muito interessante. Mas vamos nos focar na positiva. E portanto eu adorei, vivi intensamente e vi repetidamente uma boa parte das modalidades e das provas, obviamente também as nossas, claro que sim. Que bom. Mas é isso. Adoro ver os outros a triunfar, Tito. Adoro. Olha, e o que é que te faz passar da marmita, Abel? O que é que te irrita profundamente? Há uma que eu já falei há pouco, que é ingerências numa determinada decisão do que é a minha própria identidade ou aquilo que eu estou a ajudar os meus filhos, a decisão no que diz respeito à geração da identidade dos meus filhos, enquanto for algo da nossa, digamos, do nosso trabalho. Há de haver uma altura que já serão eles, e muito bem, a decidirem o que bem entenderem. Mas
acho que temos momentos, né? Portanto, mais da lógica dos valores, tem que escolher uma, não é? O que é que me faz, porque repara, Tito, o que me faz saltar a tampa, conforme tu dizes, tem uma definição associada, que é o que é uma violação de valor que mais mexe comigo. Portanto, essa sinestesia de raiva, de ira, tem sempre a ver com isto. É uma boa forma, fixem isto, sempre que nos salta a tampa, isso quer dizer que há um valor fortíssimo nosso que está a ser violentado. Que inclusive pode estar a ser violentado por nós próprios. Exatamente. Não tem que ser o outro a fazer alguma coisa. Ou pela ação do outro, ou pela inação do outro. Ou pela nossa ação e inação, aquilo choca violentamente com o nosso ser profundo, ainda não o mais profundo, que é a nossa estrutura de valores, e os nossos valores são plasmados em canal sinestésico. Portanto, onde não houver sensação, não há valor. O valor só é confirmado quando há reação emocional, de prazer ou de dor. Ou eu fico completamente rendido. Tito, é muito curioso como isto cruza-se tudo. Estou agora a ter um tal insight em tempo real. Aquele momento da tal campeã procurar o marido, que é dito, a forma como é dito, porque é que eu fico deliciado? Porque aquilo é uma evidência do que é um cumprimento absoluto, aquilo que é um valor também muito importante para mim, nomeadamente o meu casamento. Claro. E eu fico completamente rendido. O contrário também é verdade, não é? O contrário também é verdade. Portanto, o que é que me faz saltar a tampa assim mais recentemente? Já respondeste a questão da identidade, sem dúvida. Sim, mas uma determinada percepção de algumas pessoas que têm direitos, tem mais direitos do que todos os outros. Portanto, tenho muita dificuldade em lidar com isso. Na prática, já agora porque é mais fácil explicar, são as pessoas que às vezes vão a um shopping e acham-se que têm o direito de estacionar num lugar reservado a grávidas ou idosos ou portadores deficientes. Não é? Eu tenho que dizer isto e alguns vão ficar surpreendidos. A única coisa que eu consigo fazer é conter os meus impulsos de lhe riscar o carro. Pá, olha, vou-te contar. Não é, porque às vezes é mesmo esse nível, eu não tenho paciência para esta gente hoje em dia. Foi a semana passada, pá. Aqui embaixo da minha casa há um lugar para portadores de deficiência, que por acaso é um lugar ao pé do passeio, exatamente para economizar distância. Porque normalmente, para o pessoal que não sabe, os lugares estão colocados de forma a facilitar a vida a quem, por si, pelas condições da própria vida, já a vêem dificultada, não é? Então esse é o objetivo. Exatamente. E se temos a sorte de não termos a vida dificultada à partida, pá, pelo menos não dificultemos a dos outros. É só o que se pede enquanto dever cívico. Epá, e cheguei ali e estava um carro, mas estacionado mesmo a campeão no sítio, só porque é o sítio da entrada da praia. Claro. Epá, juro-te, ainda por cima, depois agora vem um julgamento, ainda por cima era um carro de uma cilindrada e de uma marca muito alta, de gama elevada. Mas olha que é muito por aí. E eu fiquei, man, não faças isso, pá. Não faças isso, pá. Por favor. E sim, e tive que... Epá, porque dá aquela vontade, de facto, consigo perceber. Olha, o que é felicidade para ti, meu caro? Portanto, felicidade é viver alinhado com os meus valores. Portanto, por isso é que pode haver felicidade sem êxito. Êxito é conseguir aquilo que eu quero. Magnífico. E o êxito faz-te e contribui para a tua felicidade? Uma pergunta muito interessante. Sim, portanto, se alguns dos meus valores também passarem por aí, portanto, tecnicamente chama-se dimensão económica ou pragmática, garantidamente o ter sucesso, o ter êxito, o atingir objetivos, seja a que nível for, obviamente também me gera felicidade porque cumpro os meus valores. Boa, impecável. Pelo que é que tu és grato, Abel? Tito, olha, sinceramente por tudo, em particular pelos fracassos e pelas coisas mais difíceis da minha vida. Top. Reta final. Filme ou filmes que tu referencias? Sim, dois. Tudo o que é a Guerra das Estrelas, portanto, obviamente tem uma história grande associada. É uma série de 50 filmes já. Não, adoro toda a temática, adoro. E aqui entre geeks de Star Wars, sim.
Tu tens alguma forma específica? Pá, há três maneiras muito normais de ver a saga. Não é? Sim, Há quem veja a saga pela cronologia normal do George Lucas, ou seja, 4, 5, 6, 1, 2, 3. top. Há quem veja 1, 2, 3, 4, 5, 6 e depois por aí além 7, 8, 9, não é? Que já não é George Lucas, mas está tudo certo, dá Certo, para ver, certo, mas é certo. fantástico também. E há uma que é oficial dos fãs de Star Wars que veem tipo, pá, não a sei dizer de cor agora, mas é tipo 4, 3, 1, 2, estás a ver? Pá, Certo. tu vês quando tu vês, ou quando gostas de ver, vês pontuais, gostas de ver seguido? Vejo, tanto posso alocar um fim de semana e varremos tudo outra vez de uma ponta à outra, ou então vai passando e eu vou vendo. Mas se me permite, até porque estamos mesmo a acabar, para mim há uma história que a maior parte das pessoas não sabem, que é porque é que começa no 4. Isto tem uma explicação. E eu acho que é muito bonita. E é quase, direi, uma excelente forma de terminarmos. Que na tal visão do Jorge Lucas, que queria desde logo criar uma série, ele a certa altura, já tendo os guiões feitos, não tinha tecnologia nem orçamento para começar pela primeira. E foi à frente, também não tinha, e foi à frente, também não tinha, e percebeu que havia ali um número do filme que, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista dos orçamentos, do ponto de vista dos figurinos, não é? Digamos, das pessoas Mais execuível. não é, aquelas grandes batalhas, não era preciso, e começou por aí. Isto é muito interessante, nós às vezes só temos que começar por onde for possível, mesmo que mais à frente. E se for preciso, com mais tempo, voltamos atrás para fazer o que falta, não há problema nenhum. Não é apenas começar com o que temos. Às vezes é começar onde temos o que Onde é é preciso, e possível. pode ser mais à frente, não tem que ser logo no início. Portanto, mas o Star Wars. E depois há outro filme que é para mim curiosamente, trabalha muito aquele conceito que há pouco falava do que é que eu sou grato, que é A Vida é Bela. Acho que o filme A Vida é Bela é um outro curso de Vês, desenvolvimento de pessoal, peça. é fantástico, é fantástico, é fantástico. Portanto, alguém que vai a caminho de um pelotão de fuzilamento e ainda assim consegue dizer a um filho, a dizer, ganhamos, acho que é uma coisa absolutamente sublime. É. A Sério, maior parte das pessoas, fácil, e eu percebo isso, a maior parte das pessoas, quando estão a caminho do grande fracasso, tentam arrastar o máximo de pessoas possíveis. É preciso ser alguém muito especial para, quando vão a caminho do fracasso maior, chamado morrer, poupam todos. E fazem, e conseguem fazer alguém sorrir. Que não é um qualquer, que é só o filho. yeah. Acho que todo o filme É lindo. é uma história incrível, então a parte final é qualquer coisa. Portanto, a vida é bela, mesmo que difícil, Tito. Pô. Sério, tens? Não percebi, peço Sério, desculpa. sério. Série, sim, não sou um consumidor compulsivo, mas vou vendo aqui e acolá, tenho esta coisa, que é tanto não li como quando começo a ver, Agarro. só descanso quando vir aquilo tudo, não é? Mas vi desde o Breaking Bad até aos Walking Dead, não é? Portanto, já terei visto uma boa dúzia de séries, mas não tenho assim nenhuma que siga regularmente. A minha televisão tem muito a ver com os canais, os Discovery, estou naquela fase, não é? Daquela coisa da cabana, vejo todos aqueles programas de Isso, pô. sobrevivência, de viver na montanha, do conceito de independência Tens uns energética, etc. programas Gosto muito disso. de casa da árvore. Constroem Adoro, casas na árvore. Aqui, claro, havia como um no aquele americano Discovery faz. que era Claro, top. achas que eu não ando a ver isso tudo? Claro. Claro. Tudo isso das cabanas, do sustentável, tenho muito essa questão. Tenho muito essa tendência para voltar aos básicos, nomeadamente um chamado terra. Brutal. Olha, podcast. Ouves algum em particular? Não, não, Não? não. Vou ouvindo uns e outros, não. Ouço muito conteúdo formativo, desde contabilidade a finanças, a public speaking, a línguas, liderança, os teus. Portanto, vou ouvindo como vai surgindo. Deixo muito isso para a dimensão do Ok. acaso.
Hoje em dia interesso-me muito por o conceito de investimento imobiliário, portanto estou muito também nessa fase e tenho, digamos, também a minha atividade a esse nível, portanto acho esse tipo de conteúdos ouço com muita regularidade. Muito bom. E a tal comédia, não é? Portanto, às vezes, malta da comédia, alguns assim um bocado pesados, com muitos palavrões à mistura, que também gosto, já agora. Não fosse eu do Porto. Exatamente. Eu por acaso até estou a cumprir hoje aqui o respeito, mas é. Olha, Ok. livros. Portanto, leio sempre vários livros ao mesmo tempo, nunca leio apenas um único livro de uma ponta à outra, e vão alternando entre questões técnicas a questões mais filosóficas, enfim, de algumas sugestões, portanto, tenho sempre uma variedade enorme de livros que estou a acompanhar. Portanto, demoro sempre bastante tempo a acabar cada livro, porque vou acabando vários ao mesmo tempo. Pois. E imagina, tu quando te vês, consegues manter a fio de raciocínio de cada um dos livros? Consigo, absolutamente. Aliás, o contrário disso é, olha, numa linguagem nossa, é uma total crença limitadora. Claro que nós conseguimos sempre fazer isso. E se não conseguirmos, é um bom exercício para passarmos a conseguir. Não, gostei, Mas eu gostei, percebo gostei. o que é que tu me Não, estás a perguntar, até porque eu yeah, fiz o trabalho de casa, eu sei qual é que é o teu grande livro, o teu livro de referência, quero crer que é a Profecia Sistina, claro que conheço bem. é. Eu estive a ver, pelo menos recentemente fizeste referência a ele. Há um livro que se eu tivesse que recomendar um livro, um único livro, e recomendo vezes sem conta, nomeadamente aos mais novos, é um livro chamado A Loja Mágica. Provavelmente também conheces, James mas Dury. é um excelente livro, já agora, que é os livros que eu gosto muito. É um livro, é uma história verídica, portanto é quase uma biografia, uma autobiografia, e é muito interessante. E é hoje, e para ti vai ser interessante também saberes isso, é hoje em dia aquilo que está na base de um grande instituto nos Estados Unidos da felicidade e da gratidão. Uhum. Do James Dury. Deu. Certo. Muito fixe. Olha, qual é que é, se tiveres, aquela música, Abel, que quando tu ouves, independentemente do estado em que tu estiveres, ela mete lá em cima? Mete-me lá em cima. Ou, Portanto, eu tenho várias ancoradas, não é, para disparar determinado estado mental, mas há músicas. Eu estou nessa fase também, não estou apenas naquela fase radical, de radicalização de algumas. Quando eu digo radicalização, é menos tolerância. Portanto, eu acho que a tolerância é devida no seu na sua devida latitude. Portanto, o desvio padrão é bom, mas a certa altura não podemos ter mais desvio padrão do que propriamente média, não é? E hoje em dia sem dúvida. é média mais vezes sem conta o desvio padrão. Portanto, a certa altura vale tudo e está tudo certo. E nós temos que estreitar essa. Acredito muito que vamos ficar todos melhores se estreitarmos um pouco mais essa tolerância. Mas numa outra dimensão que eu também hoje em dia assumo na minha vida, que é algum revivalismo, eu continuo a adorar Joy Division. Joy Division é provavelmente o grande grupo, há de ser o grande grupo da minha vida. Portanto, vejo, também para mim é simples acompanhar, são 3 discos, portanto, não tem propriamente assim uma discografia vasta, portanto, rapidamente repito vezes sem conta a totalidade da discografia, mas essas. E há outra que eu também gosto muito dos The Cure, que é Just Like Heaven, também adoro essa música, é muito forte. Que bom. Última questão, Abel. Quem é que tu amas e como é que tu o demonstras? Mas não tem que ser uma única Não, pessoa. é com quem tu quiseres dizer. Quem tu quiseres. Eu sei que, não sei se, acredito que não tenhas nenhuma intenção. Não tenhas uma intenção deliberada a esse nível, mas quem é que eu amo? Eu gostava de conseguir amar toda a gente. Não quero apenas. Eu gostava de conseguir amar toda a gente. Eu não acho que eu também tenho esse trabalho em mim feito, porque para mim há uma coisa que é claro, o amor é de uma dimensão que não é divisível, portanto não é verdade, tenho 4 filhos, não é? Portanto, não tem essa coisa, portanto é uma regra básica da matemática que é infinito, infinito, mesmo que é dividir por infinito, dá sempre infinito, sempre, portanto eu gostava de conseguir eu gostava de conseguir amar toda a gente, mesmo que
não vou dizer em níveis diferentes, mas eu gostava que o mínimo que pudéssemos sentir por alguém era amor, e por algumas pessoas eventualmente um amor incondicional. Portanto, estive a ganhar tempo para responder. Eu tenho um amor incondicional por várias pessoas, poucas, mas gostava de amar toda a gente. Mesmo que não fosse amado por ninguém. Nem sequer pelas pessoas que eu amo incondicionalmente. Portanto, a minha resposta à tua segunda parte da pergunta, como é que eu provo um amor incondicional, é não esperar um amor incondicional, inclusive é não esperar coisa nenhuma. E como é que eu provo o amor por uma outra pessoa, é não esperar nada do outro, nem sequer amor, às vezes nem sequer gratidão, às vezes nem sequer respeito, às vezes coisa nenhuma. É-me completamente irrelevante. É, mas porque sim, ponto final. Muito bem. Olha, dito isto, meu querido, epá, muito obrigado por este tempo É um gosto. Claro. Olha, estou muito feliz, vou-te contar porquê, uma coisa aqui particular. Foi a primeira live que o Instagram me permitiu avançar de 1 hora. Nós já estamos há mais de 1 hora ligados. Incrível. E ele não cortou, porque isto estava sempre, corta sempre a 1 hora. Portanto, acredito eu já estudei sobre isso, já fui pesquisar. Querer dizer qualquer coisa, não sabemos muito bem o que é. Exatamente, está tudo bem, aceito e agradeço. Muito obrigado, Instagram. Olha, e agradeço-te a ti, em particular, muito particular, porque era uma conversa que eu queria ter há muito tempo. Exato. E fui adendo o convite, depois fomos ajustando, agilizando. Epá, estamos aqui hoje e epá, estou de coração cheio com esta conversa. Com uma vontade imensa de ir ao Porto e de conseguirmos combinar, Muito de bem. facto, Uma francesinha, claro. uma francesinha, E um exatamente, e um ou dois ou uma caneca. ok. Epá, e muito, muito, muito obrigado, Abel. Mesmo, mesmo. Foi um gosto. Pelo menos de E coração cheio. continuação também do trabalho que estás a fazer e que corra tudo por melhor, até porque mereces. Obrigado, meu querido. Obrigado, igualmente. Um abraço muito grande para todos vós e até breve, então. Até todos, até. E boas férias, se for o caso disso. Forte abraço.